É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Hoje com uma dose extra de acidez, loucura. E, pô, vamos lá. Você já sabe quem tá aí, vocês já leram o título. Antigamente eu fazia suspense, né? Não precisa mais. Aí não, porque depois eu falei, cara, tem o nome do convidado aqui na porra do título aqui. Fazer suspense, né? Aí para com essa idiotice, né? Bom, um dos primeiros... vai. Um dos primeiros certificados aí no Brasil com o diploma do W7, nível 4. Tem também pelo French Wine Schooler, com honras. Também tem o Spanish Wine Schooler. Atua como educador e consultor de vinhos aí, além de ter uma carreira paralela com direito penal, empresarial e também é docência e também é professor em direito, certo? Infelizmente. E, pô, tem essa vida dupla aí marcada, mas já deu aulas também no Senac, dá aulas na Enocultura lá do Thiago. E é criador, pô, de um perfil mais legal que tem aí ultimamente do vinho. É, porque o sommelier de merda parou, né? Então tá meio engatinhando ali, que era bem legalzinho. Agora tem o nosso dose bacanal, ou dose bacana. Para os conservadores. E um L entre apóstrofes ali, em colchete, sei lá, não lembro mais de cabeça agora, mas, pô, Fábio Lobusco. Fábio. Muito obrigado aí pelo convite. Foi uma loucura vocês terem me convidado. Total risco de vocês. Mas fico aí feliz pelo convite e espero que a gente possa aí falar algumas coisas bacanas. Vamos falar. Ou bacanais também, né? Vamos falar umas merda aí, com certeza. Vamos embora. Antes da gente começar, só agradecer nossos parceiros aí, Triguva, que mandou esse Lemos de Almeida aqui, um chardonnayzinho honestíssimo, lá de Campos de Cima da Serra. Então, já sabe, né? 10% de desconto. Acessa lá, que a Record tá na tela, SomCast10, nosso cupom. Agradecer também o Encâneva, charcutaria artesanal paulistana aqui, coisa fina. Vou tentar não virar muito para não rolar as mussarelinhas ali. Aí, boa. Então, charcutaria, manda uma mensagem pro Gão lá. Mãos de fada. QR Code tá na tela aí. É mãos de fada porque o bicho é um ogrão, assim, tá ligado? Então, QR Code tá na tela. Acessa lá em Câneva, manda um direct que vai direto lá pro Instagram do Hugo. Agradecer também o Queijólatra, o Elvio, também uma pessoa ímpar aí que tá participando aqui do nosso projeto. Somcast 10 também tem 10% lá no QJ. Bora fortalecer os parceiros, fechou? Fabio, pô, a gente começa o podcast perguntando qual é a tua primeira memória com vinho, velho. Minha primeira memória com vinho é almoço de domingo, na casa do meu avô, uns vinhos ruins pra caralho que ele servia lá, mas ele achava o máximo. Isso aí, final dos anos 90, começo dos anos 2000. E a gente tinha esse hábito de todo domingo ir lá almoçar na casa da minha avó e ele abria esses vinhos genéricos chilenos, que era o que ele conhecia, que era o patamar de qualidade que ele tinha. E aí, vez ou outra, eu dava uma bicada, mas não era uma coisa que muito me impressionava, nunca fui muito fã de vinho nessa época, mas essa é a primeira memória que eu tenho, né, de consumo em casa. E o primeiro vinho, assim, que realmente você tomou e falou, pô, tem um negócio interessante aqui, né? Não é só o vinho do vovô, né? Não, então, na verdade, foi o seguinte, cara, eu comecei a migrar pro vinho como uma válvula de escape. No final da faculdade, assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer um mestrado em Direito Político e Econômico. Eu já estava dando aula nessa época, lá no Lato Sensu do Mackenzie. E aí, cara, imagina, trabalhando em escritório, advogado júnior, rodando São Paulo com um monte de processo nas costas, assim, completamente maluco, com um monte de coisa para entregar do mestrado. Aí eu falei, pô, cara, acho que eu vou fazer alguma coisa para dar uma relaxada, estudar alguma coisa diferente. Comecei... É bom dar uma oxigenada de... eu falei, cara, eu acho que eu vou buscar alguma coisa diferente para relaxar. E aí, em uma livraria, eu vi na seção de comida e bebida e vi alguns livros de vinho e eu fiquei impactado pela parte visual, do design. Aí comecei a ler e tal, falei, pô, legal. E aí eu me matriculei no primeiro curso de vinho, foi lá no Senac e fiz esse curso. Tutorial, assim. Era um curso de sommelier, coisa de 6 meses, 7 meses. Fiz esse curso e aí, desde então, uma coisa foi levando a outra. Logo em seguida, que eu terminei o mestrado, eu já estava fazendo os cursos da W7, eu fiz 1, 2 e 3 nessa época. Fiz de destilados, e aí eu fiz uma decisão muito estúpida na vida, que foi, logo em seguida que eu terminei o mestrado, eu engatei um doutorado em Política e Economia e me matriculei no diploma da W7. E aí eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo, mais o escritório. Não bastava estar sobrecarregado? Não, aí foi uma escolha ruim, assim, muito ruim. Mas eu sobrevivi a ela. E aí eu continuei estudando, depois que eu fiz a matriz da W7, a gente foi buscar, eu acho que é importante, né, eu fui buscar outras matrizes de ensino. Então, eu fui fazer os cursos da Wine Scholar Guild, aí eu fiz o Italian Wine Scholar, o Spanish, o French Wine Scholar, e continuava dando aula em Direito. Dando aula em Direito em variados tipos de faculdade. Faculdade... Tá pagando bem, bora, né? Na
verdade, pagando bem não tava, né? Porque quem dá aula no Brasil sabe que não se paga bem, né? Na verdade, eu ia muito mais por uma satisfação acadêmica e muito mais porque eu gostava do ato de dar aula. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a dar aula de vinho também. E aí fui levando as coisas em paralelo e é algo que eu venho fazendo até hoje. Então, pra gente entrar no mundo do vinho, dá um resumão aí da tua carreira. Você já falou meio por cima, mas, pô, direito penal ali e tal. Então, eu sempre trabalhei com direito criminal, continuo trabalhando. Sempre fui para a área acadêmica do direito penal, penal empresarial, processo penal. Hoje eu tenho tido muito menos interesse em lecionar na parte jurídica. Estou muito desgostoso de universidade para falar sobre direito, né? Bom, você vê o Brasil aí, já deu para entender porque O caos, né? é o caos, é o caos. E E até que ponto o direito funciona, né? não funciona. Ele não funciona. A gente é louco. pago para fazer pensar que ele funciona, mas ele não funciona. E nesse meio tempo eu comecei a dar aula lá na Eno, há muito tempo já eu dou aula lá, para te falar a verdade eu nem sei quanto. Já vai fazer, se bobear até um pouquinho mais. Mas logo assim que eles começaram a operar, antes mesmo deles estarem com a sede lá na Lorena, etc., eu já estava dando aula por lá. Dei aula lá no Senac por uma curta temporada. Faço alguns cursos de análise sensorial, cursos próprios, faço alguns trabalhos de consultoria, mas eu sempre digo, né? Você é sommelier? Não, eu não sou sommelier. Você é de que área do vinho? Eu falo, cara, eu sou da parte acadêmica, eu gosto de dar aula. Eu faço a parte de pesquisa, gosto de escrever, gosto de efetivamente falar do vinho de forma acadêmica em sala de aula. Então, assim, não trabalho em restaurante, não faço a parte de serviço, não tenho essa pretensão e nem esse intuito. É algo que eu nunca quis, na verdade. Aí tamo junto, meu. Cara, quando eu fiz o ABS, eu sempre absorvi conhecimento pra entender melhor o que eu tava bebendo ali, né? Pra se aprofundar num universo infinito aí, cara. Também falo às vezes, tipo, sou formado como sommelier, mas, cara, meu primeiro trampo é isso aqui, como sommelier, né? Não é um papel tradicional, né? É que eu acho que essa formação, esse termo sommelier, as pessoas acabam ampliando ele, utilizando de uma forma muito elástica, né? Então, quando eu digo o meu foco é a análise sensorial, a parte de degustação, é falar um pouco sobre história, política, geografia, falar sobre vinho de uma forma um pouco mais total, né? E que não necessariamente implica em serviço em restaurante ou coisa do tipo. Na verdade, são coisas totalmente diferentes. Não, total. Trabalhar com educação em vinho não tem nada a ver com trabalhar com serviço de vinho, importação de vinho, venda de vinho. Não, total. O brasileiro, ele consegue deturpar tudo, né? Sim, a gente é muito bom nisso. Inclusive é a palavra sommelier, né? Hoje em dia ela já Não sei se é uma deturpação, talvez seja uma falta de compreensão, tá. dentre outros temas que o brasileiro também não compreende muito bem do universo do vinho, mas essa é uma delas. O universo do vinho é bem complicado, né? Hoje eu acho que eu teria tido mais felicidade em ter feito um W7 do que um ABS, no meu ponto de vista. Não, assim, é por causa porque ele é mais focadão em vinho, né? Não, acho que assim, todos esses métodos eles têm uma finalidade muito clara e um DNA muito próprio. A W7 é uma metodologia inglesa. Os caras são quadradíssimos, eles têm uma visão comercial, é por isso que você não tem vinho brasileiro no material, você não tem vinho peruano, vinho mexicano. Eles trabalham de forma absolutamente comercial e com uma didática inglesa, ou seja, eles são racionalistas ao extremo. Quando você vai para uma outra matriz educacional, por exemplo, a WSG, você já tem muito mais uma influência de cultura, você já tem muito mais um debate mais profundo de história, você já tem uma abordagem um pouco mais poética, né? Quando você vai para uma escola tipo o Senac, você está falando muito mais de serviço, né? Uma visão muito mais de, né? Como a ABS, também tem um perfil mais de serviço, de restaurante, de salão. E eu acho que você tem que eleger o método que vai, obviamente, lhe satisfazer. Agora, é claro, é importante que você navegue por todos esses métodos, porque cada um deles tem coisas boas e ruins. E aí você consegue eleger o que você mais gosta, o que faz mais sentido para você, ou você faz ali um grande somatório de tudo isso e bola o que funciona, unindo um pouco de cada parte. Exato. E qual que te moldou mais aí nesse processo, cara? Como... Na verdade, eu acho que nenhum deles me moldou mais ou menos. Eu acho que todos eles foram importantes para que a gente possa chegar a um nível de reflexão sobre o que é vinho, sobre o que é mercado de vinho, né? E principalmente, com base em cada um deles, criar uma metodologia própria, né? Ou ter uma visão
pessoal sobre esses temas. Eu não acho que eu tenho um método que eu mais gostei ou que eu menos gostei. Claro, a W7 ela é muito organizada, a W7 ela é muito científica, ela é muito segura, né? A WSG é uma metodologia muito mais elástica, mais maleável, ela te dá uma visão um pouco mais profunda sobre questões de solo, que a W7 passa de uma forma mais superficial e assim por diante. Então você vai fazendo uma coxa de retalho ali, né? O que é o vinho e o mercado de vinho pra você, então? O que é o vinho e o mercado? Isso é uma pergunta filosófica, é uma coisa sombria, isso é uma pergunta assustadora. O mercado de vinho é algo é um negócio, é um mercado como qualquer outro, cheio de contrassensos, cheio de paradoxos. É um mercado que ele foca em volume. A gente tem nichos e nichos dentro do mercado de vinho, mas a gente precisa entender que o que movimenta a máquina é vinho barato. Ah, é o volume, né? Outro dia eu vi um cara dando consultoria de vender frisante moscatel. Eu achei um barato isso aí, eu achei um maravilhoso. Sim, porque realmente o vinho Oportunidade de mercado. é um vinho que gera dinheiro, é um vinho medíocre, mas ele gera dinheiro, ele vende. E por que ele vende? Ele vende porque o público brasileiro tem esse né? tem esse ticket médio para gastar. Né? A gente esquece que o vinho no Brasil é um produto de luxo. Né? Agora, você me pergunta o que é vinho? Bom, tirando a concepção mais banal de todas, né? As pessoas o vinho é um alimento, né? O vinho tem que ser tratado como um alimento. Cara, eu acho que isso não existe. Eu vejo um romance exacerbado dessa gente, entendeu? Vinho é um negócio, vinho é um produto, vinho é uma bebida alcoólica, apesar de a gente estar hoje numa era de desalcoolização, vinho ainda é uma bebida marcadamente alcoólica, e é uma bebida que, no Brasil, ela é um produto de luxo. O vinho é um produto de luxo no Brasil, né? O vinho fino, mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Você tocou num ponto bem legal aí. Desalcoolização. E aí? Discorra. Olha, eu sinceramente acho que é um reflexo de uma geração, que é uma geração que toda geração nova a gente não consegue se identificar com ela, né? Faz parte Normal. de envelhecer, não conseguir, ou então ter uma postura reacionária e querer que as coisas fossem como eram no passado, né? Olhar para o passado de forma romântica e olhar para o presente e o futuro de forma pessimista. Eu sou um grande pessimista nesse sentido. Vinho desalcoolizado, para mim, é uma tendência de mercado, é um nicho que vai se ocupar. Não necessariamente eu acho que a gente vai conseguir chegar numa qualidade sequer próxima de um vinho alcoólico. Acho uma certa má-fé institucional em chamar isso de vinho, tá? Acho isso uma má-fé. É como você quer ter o prazer sem pagar o pecado. Então é uma forma um pouco, um contrassenso de consumo, né? Mas ele é um negócio e como qualquer bom negócio, né? A gente vê uma oportunidade de lucrar com isso e agora vai se explorar. E os vinhos que eu provei desalcoolizados em termos de sabor são absolutamente horrorosos. E de aroma, então? Não, é absolutamente horrível. Cara. Os vinhos são horríveis. Mas são horríveis agora, eu não sei no futuro. Né? Eu não sei como eles evoluirão. Não dá pra saber, não dá pra saber. Hoje, a característica desses vinhos são vinhos completamente... É uma bebida ruim. É uma bebida ruim. Hoje, né? Não tenho grande interesse nesses vinhos. E acho que eles, enquanto conceitos, são conceitos paradoxais. Né? Aí fala, toma um suco de uva gostosinho aí. Aí existe toda uma questão, né, da palavra, da etimologia, do peso que isso tem. Tem nichos de mercado, tem pessoas que não bebem álcool, tem por religião, por questões de saúde, etc. Minha esposa tá grávida tomando lá um Freixenet zero álcool lá, que é o menos pior. É pior do que cair de moto isso aí, cara. Mas pra ela que tá grávida, então... Não, pra ela, muito bem, mas digo assim, eu não tenho o menor interesse nisso, mas vejo como um grande filão de mercado com um discurso muito convincente, um discurso muito romântico. Mas você acha que esse discurso existe aqui no Brasil real ou é uma moda de fora que a gente tenta copiar e... Não, mas tudo chega no Brasil com atraso. E tudo que chega no Brasil com atraso chega goela abaixo do brasileiro para que ele entenda aquilo como um hábito que ele precisa ter. Então, claro, é uma tendência que vai sendo reforçada imediatamente no exterior e que chegará no Brasil. Tem público? Tem público. Quer beber seu vinho sem álcool, velho? Bebe, o problema é seu, entendeu? Quem sou eu para ficar julgando quem você bebe, o que você não bebe? Eu só acho uma má-fé institucional chamar isso de vinho, né? Para mim não faz o menor sentido. Porque assim, a cerveja ela tem lá 4%. A cerveja tradicional, que o Pilsen, que o brasileiro bebe, tem 4% de álcool, né? Então, assim, desalcoolizar a cerveja é mais fácil. Agora, o vinho, cara, o álcool, ele faz parte da estrutura, né, cara? Mas para mim o raciocínio é o mesmo. É isso. É querer ter o prazer sem ter que lidar com o pecado. Eu não faço muito
Eu não vejo isso com muito bons olhos, não. Não, eu comprei 3 vinhos, um de cada, um branco, um rosé e um tinto. Intragável o negócio. Boa sorte. Não, o rosé a gente nem abriu, o branquinho, o geladinho é menos assassino, agora o tinto era de uma loucura, assim, surreal, cara, porque não era um defeito no nariz, era um podre com azedo, era um negócio muito estranho, assim, sabe? Tipo, não era... Cara, assim, surreal o negócio. Mas enfim, vamos sair do tema desalcoolizado, não vamos ficar nessa... Vamos ficar no alcoolizado. Vamos... Vamos se alcoolizar. Não, por favor, vou até colocar mais um pouquinho Exato, aqui. faça isso. E você como professor de direito, professor do universo do mundo do vinho aí, qual que você acha da importância dessa questão educacional aí pro nosso mercado, né, cara? Fundamental. Total, né? Fundamental. A gente só vai mudar o mercado que tem com educação. Aliás, a gente só muda um país de qualquer forma com educação. E o Brasil é como é, está como está, por uma falha educacional perversa em variados setores, né? Inclusive no vinho. Né? Eu acho que, claro, dentro dessa lógica de saber onde estamos. O vinho é um produto de luxo. A gente direciona esse discurso para uma classe média, média alta, ou então classe alta que pode pagar, que ainda assim é muito ignorante sobre variados temas dessa bebida. E que ainda assim precisam dessa figura educacional, que é absolutamente necessária, né, para tudo, inclusive para o vinho, para que ela possa navegar melhor e ampliar o seu horizonte gustativo, para que ela possa entender melhor o que ela gosta de beber, para que ela tenha novas experiências, para que ela comece a comprar com um pouco mais de lucidez, porque também tem uma galera que compra vinho. Por rótulo, né? Não só por rótulo, mas assim, tá sendo ali assaltada, literalmente assaltada. O que mais tem no mercado é isso. Né? Assaltada com margens absurdas de produtos de qualidade mediana. Então, acho que a atividade educacional ela serve para isso, né? Ela serve para as pessoas refletirem um pouco mais sobre os seus hábitos, inclusive de compra, de consumo, e, óbvio, entender um pouco melhor a bebida. E como que a gente democratiza um pouco mais o acesso à informação no universo do vinho, cara? Não, o acesso está democratizado. O problema é que a informação é uma merda. É. O que eu quero dizer é o seguinte, se você abrir o Instagram, você vai achar 1 milhão de páginas gratuitas falando sobre vinho. Mas aí é o democratizar o vinho fazendo trendzinha de TikTok ali. Não... Mas hoje o Brasil não, o mundo hoje é isso, cara. Veja só, eu abri uma página no Instagram depois de muitos anos, de muitíssima reticência, e foi a pior rede social que eu podia escolher para tratar do que eu quero. O Instagram é uma rede social visual e eu escrevo, as pessoas não leem. O Instagram é uma rede social em que você atrai pessoas dançando, ficando de cueca, fazendo a barba, fazendo macaquice. Eu não faço isso. O Instagram é uma rede social que te dá um limite de 2.200 caracteres. E eu quero falar, às vezes, sobre filosofia política, etc., atrelado ao vinho. Mas ele é um mal necessário. Né? E aí, uma vez um amigo meu me falou assim, pô, cara, você vai pro Instagram... Mas vai pra onde também? Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Pra onde, velho? Mas aí ele falou assim, então tá bom, mas aí você vai pro Instagram, sabe o que você vai produzir? Você vai produzir conteúdo irrelevante, você vai produzir conteúdo pasteurizado. Mas aí, uma vez eu tava vendo uma entrevista do Graciliano Ramos, que eu gostei muito que ele falou, quando ele fez a transição para livros de contos. Não sei se era 2 dedos ou histórias incompletas. E ele tava dando essa entrevista por uma emissora de televisão alemã. E aí o entrevistador perguntou para ele o seguinte, poxa, você não acha que é um pouco castrante, né, você sair da figura de romancista para contista? Ou seja, textos menores, etc. E ele falou uma coisa que quando eu ouvi, eu falei, não, acho que eu vou escrever no Instagram. Ele falou o seguinte, a criatividade de um escritor e de qualquer artista, ela não aflora na liberdade, ela aflora na restrição. Bom. Quanto mais restrito você é, mais criativo você precisa ser. Se você tem a liberdade, você tem lá tudo. Você tem tudo livre, você pode fazer o que você quiser, como você quiser, do jeito que você quiser. Você pode ficar, então, portanto, estacionado. Agora, quando você é desafiado com proibições, quando você é desafiado com limites, com restrições, o artista, o escritor, o que quer que seja, ele precisa ser ainda mais criativo. Com censura. É isso, a leitura é essa, né? A leitura é essa. Quando você é censurado, quando você tem 200 palavras para escolher, você precisa ser muito mais criativo se você tivesse 2 milhões de palavras para escrever. Então eu acho que tentar entrar no Instagram pensando um pouco sobre isso. A gente vai chegar lá no Instagram. E como você considera teu estilo de educador, assim? Como que você... Incômodo. Eu tive um professor que falou o seguinte pra mim. Se você saiu de uma aula entendendo tudo e sem raiva do professor, ele não fez o trabalho dele. Total. A aula ela é feita não para que você compreenda tudo.
mas para que você saia com dúvidas. E o professor não é feito para te agradar, ele é feito para te incomodar. Você tem uma relação até meio estranha com ele quando as coisas estão Os funcionando. professores que eu mais gostei são os caras que eu tinha muito atrito em sala e Exato. depois viraram, porra, amigos na Exato. vida, assim, sabe? Exato. E assim, eu noto isso, né? O nosso perfil de aluno aqui, ele não gosta de ser cobrado, Passa a mão na cabecinha, ele não né? gosta de ser cobrado, ele não gosta de ser colocado contra a parede, ele não gosta de ser criticado, ele não gosta de ser reprovado. Eu vejo, às vezes, lá a gente aplica a prova da W7, 15 candidatos passam 2. Aí os caras começam a chorar. Mas peraí, você estudou? Você seguiu o que foi dito? Não, mas eu vim na aula e Não, mas só vim na aula não A W7 é o que ir na aula é o menor dos problemas. são menores problemas. Tem todo um estudo prévio, tem toda uma técnica de prova, tem todo um Bíblia, simulado que tudo. você precisa fazer. Então, eu imagino que assim, a minha visão como educador é, primeiro, e é muito importante, não achar que o aluno é burro. Não julgar o aluno por baixo. Eu tenho muita gente que fala assim, mas a gente vai falar disso. Não, vamos descomplicar o vinho, Tá. democratizar o Eu vinho, odeio essa desmistificar o vinho. Amigo, na natureza, nada é simples. Você é que simplifica tudo. Claro, você tem que ter uma linguagem acessível. acessível, Não, isso é inteligível, outra coisa. mas você não pode tratar o cara como um retardado. E eu vejo esses perfis tratando o consumidor como retardado. Então, já começa por aí. Eu não trato meus alunos como retardados. Segundo, eu provoco o aluno para que ele pense sobre coisas que ele nunca pensou sobre vinho. Consumo, história, estilística, as conexões, tudo vem de alguma coisa, cara. Nada vem do nada. E aí eu falo para ele o seguinte, tá bom, você quer começar a beber vinho, tá? Você é o bichão, você já chegou, pá, bebe vinho pra caramba. Você tá interessado em beber Nebbiolo da Barra Califórnia, em vinho laranja do Peru, você tá teróldego do Rio Grande do Sul. Aí eu pergunto para ele, mas você já leu Marx, Hegel e Platão dos vinhos? Porque tudo sai disso. No mundo ocidental, tudo vai sair disso. Você já bebeu esses vinhos? Aí o cara fica olhando assim pra mim. Você já bebeu os clássicos? Você entendeu os clássicos? Porque tudo sai dele. O Cabernet do Napa dialoga com Bordeaux. A Sangiovese, ou a Nebbiolo da Barra Califórnia, dialoga com Piemonte ou Toscana. O Riesling do Eden Valley dialoga com Mosel. Ou até mesmo esse laranja maluco que você está tomando aí do Peru, ele dialoga com a Geórgia. Você já bebeu esses vinhos? Não. Foi pra essência do processo, né? Não, porque é necessário ler o cânone para compreender as obras complementares. Você não começa fazendo o caminho inverso. Você não começa lendo o último filósofo. Você começa lendo o primeiro. Entendendo que dali para frente todo é um efeito cascata. E o aluno não faz isso. Aí ele fala assim, eu não sei por onde começar. Claro que não. Veja só a quantidade de informação que você hoje tem à disposição na internet. Isso é uma coisa complicada, né? É muita informação, né, cara? A gente depositou muita fé na internet. A gente achou que a internet seria um instrumento de educação. A gente achou que a internet ia moldar melhores cidadãos. A gente achou que a internet ia formar melhores alunos. Pelo contrário, ela nos emburrece diariamente. Ela faz essas postagens pasteurizadas, esses videozinhos de 10 segundos. Agora, então, esses algoritmos de bolha, então... Agora é mais tem louco a inteligência que- artificial que faz o nosso trabalho. Então, eu acho que, na verdade, a internet ela entra dentro de uma certa perversidade que é o lado obscuro desse excesso de tecnologia. Que não sou eu que estou falando isso. Isso aí Mark Hughes falou muito bem aí há pouco tempo atrás sobre a tecnificação da vida. E eu tenho visto bebedores de vinho totalmente tecnificados pela internet, sem nenhuma capacidade crítica. Zero. O cara é um tijolo bebendo vinho. E se você falar com ele, ele reage como um tijolo reage. Inerte. Pode crer. Ai, cacete. O que mais te move nesse mundo do vinho aí? É a história, cara, que tá por trás desse universo? Porque você falou que conhecer o clássico pra entender o novo. Então a história tá muito interligada aí com o teu processo? Tem duas coisas que me movem. Sabor. Sabor. É a base, né? Pô? Sabor. Não, as pessoas às vezes ficam discutindo sabor. O sabor como é? Decompor esse sabor. É uma das atividades mais simples, mais solitárias. Análise sensorial é uma atividade absolutamente solitária. Depende só de você, só do seu aparato sensorial. Ninguém pode fazer por você. E a outra parte, que é diametralmente oposta, que é o quê? História e política. Porque o sabor que está na taça é fruto disso. Não, total. Pô, você pega os clássicos franceses, pô, aquilo ali é uma coxa de retalho, por quê? Revolução Francesa, blá blá blá. Você pode pegar um monte de coisa aí e entender como que chegou no que é hoje, né? A pessoa falando de vinho nacional sem entender a história do Brasil. E aí arreia o pau no vinho nacional sem entender o projeto que foi feito para que o vinho nacional não desse certo. É um projeto.
Ele não é uma consequência aleatória. Ele não é um acaso do destino. Ele é um projeto. E quando você começa a conversar disso com as pessoas, elas vão fazendo assim. Né? Assim, quando eu digo o seguinte, qual é a questão? Isso aí, eu vou falar, vai ter um monte de gente que vai encher o saco, mas precisa ser dito. Quais são hoje as restrições do vinho nacional para que ele atinja um grau de excelência? Toda uma cicatriz de um largo passado que envolve nós vivemos num país colonialista, de monocultura de exportação e que nunca favoreceu o pequeno produtor. O Brasil foi fundado como? Pegaram lá, dividiram em capitanias hereditárias e deram na mão da iniciativa privada. Criou-se a figura do latifundiário. Tudo bem. Logo em seguida, qual foi o regime que foi aplicado ao Brasil? Colonialismo. Qual que é a base do colonialismo? A metrópole não pode ter concorrência da colônia. Ou seja, qual que é uma das poucas coisas que Portugal faz economicamente? Vinho. É o que mais fez, né? Não só com a cachaça, com vinho. Veja né? só, vamos lá. Olha, Cerceou tudo. Né? acompanha meu raciocínio. Portugal, uma das poucas coisas que ela produzia era vinho. Tanto que ela fazia acordo com a França, com a Inglaterra, panos e vinhos, etc. Tudo bem. Então ela proibiu o Brasil de se desenvolver para a produção de vinho. Claro, a gente tem restrições que todo mundo já conhece, climáticas, né? Excesso de umidade, estações do ano não tão bem definidas, uma amplitude térmica insuficiente. Mas aí 500 anos depois a gente já estaria lidando muito bem com isso, né? Tudo bem. Aí a gente tem toda uma história em que o vinho é um produto de concorrência com a metrópole, que, portanto, a gente não tem nenhum tipo de incentivo da metrópole para tanto. Tanto que a bebida da Inconfidência Mineira Revolucionária não era vinho, era o quê? Cachaça. Era identidade nacional, porque o vinho era visto como o inimigo, era visto como um produto da metrópole. Tudo bem. Aí você tem um país que exporta bilhões em soja, carne, cana-de-açúcar, um país extrativista. Teve a corrida do ouro, a da borracha, etc. E o vinho? Sempre uma bebida de colono, sempre uma bebida, sempre um produto não interessante para a política econômica. Muito bem. E como estamos hoje no Brasil? Na mesma. Igual. O que representa... Ai, mas eu queria tanto ter uma Borgonha no Brasil. Pois é, só que o problema é o seguinte. Hoje, o nosso projeto de agricultura é latifúndio monocultor. E a uva não está dentro desse projeto para o Brasil. O pequeno agricultor no Brasil, ele só se lasca, velho. Ele só se fode. E por que ele só se fode? Porque, veja só, ele vive numa pequena propriedade rural em um grau de pobreza rural. Só que a pobreza rural ela é romântica. Quando você vê um cara embaixo da ponte aqui, você fala, ai, coitado, ele tá ferrado. Ou o cara que pega o trem lá no fundão de Diadema para vir trabalhar aqui, coitado. Só que você vê o camponês, ele vive lá numa chacrinha, você fala assim, ai, que vida boa que ele tem. Ele tem os ovinhos, ele tem uns pés de alface, né? Só que ele trabalha de domingo a domingo. Trabalho rural, trabalho braçal. Ele não tem acesso a nada, ele vive daquele pedaço de terra. E aí você quer que ele produza o quê? Um morrachê? Não vai fazer nunca, né, velho? Não vai fazer nunca. Quem produz vinho no Brasil hoje em escala? A Guasperi, uma companhia de mineração. A Guasperi, o braço dela é fazer vinho por hobby e fazer negócio. Os grandes grupos, Chandon, Grupo Internacional. Os outros players grandes, todos com acesso à terra. Enólogo de pequena produção. Geralmente ele não planta uva, ele compra uva. E geralmente esses caras, é tudo cara com grana, velho. É tudo gente bem de vida que brinca de fazer vinho. Brinca não tô obviamente dizendo que é uma brincadeira, Sim, porque é o trabalho do cara. Mas eu digo assim, é um cara que tem acesso a uma capacidade econômica que ele compra a uva, vinifica e lança o produto dele. A gente tem pouquíssima gente plantando em pequena propriedade, vinificando e vendendo. Por quê? Porque não tem capital para isso. Você precisa de maquinário, você não tem acesso. Você tem que fazer via cooperativa, ou então você tem que alugar. Tudo caro. Então, é um produto de luxo desde lá da ponta. Não, total, pra você Né? investir numa vinícola. É um produto de luxo. É um produto de luxo, né? Então, assim, investir na vinícola, investir em maquinário, investir em capacitação técnica. Aí o pessoal fala assim pra mim, por que o vinho brasileiro está tão defasado? Por tudo isso que eu tô te falando. É só você olhar historicamente e ver que a gente tá num... Quem faz vinho no Brasil, velho, é o seguinte. Ou ele é rico, e ele tem dinheiro pra gastar, e aí ele consegue fazer resultados interessantes. A Galvão Bueno, nossa, coitado, né? Pouco dinheiro tem o homem. Começou fazendo lá fora. Mas ele tem uma propriedade na Toscana, uma outra não sei. Ou ele é rico, ou ele é louco. Quem faz vinho no Brasil é um ou outro. Ou ele é rico, ou ele é louco. Eu sempre falei que é louco. Por que ele é louco?
Porque se ele não tem muito capital para gastar, ele não tem terra, e ele vai vender um produto que vai dar talvez lucro daqui 5, 6, 7, 8 anos para um mercado que não vai pagar o que ele acha que deve a garrafa dele, porque tem isso também, o pequeno produtor ele vai lá e rotula o vinho e tem que vender a R$320. A conta não fecha. A conta não fecha. Você não tem incentivo. Aí as pessoas falam assim, nossa, estou muito surpreso que o vinho mais consumido do Brasil é da Vinícola Góes, vinho de mesa. Claro! E por que seria outro? Porque é aquele que o povo pode pagar. É aquele que o povo paga. É aquele que você tem acesso a comprar. O vinho de mesa continua sendo a máquina de gerar dinheiro. É um vinho de 10 conto no mercado, né, ué? Não sei se está 10 conto, mas digo assim, é um 20? vinho que não é, obviamente, um vinho fino, mas é que ele é destinado para a massa populacional, que é o que gira a economia. Você não acha Sempre que foi o assim. espumante tem um papel aí de conseguir chegar num preço-qualidade interessante? Você pode comprar um espumante interessante hoje de 40 conto. Aí você entra no primeiro ponto da nossa conversa, que é educação. Você precisa educar o brasileiro a consumir espumante que não seja no Réveillon ou então na Fórmula 1. Entendeu? Você precisa educar esse cara sobre isso. E ainda assim, veja bem, 40, 50, 60, 70 reais é um preço bastante acessível. É bastante acessível para nós da classe média. Para nós da classe média. Se o espumante custa 90, 100 reais, ele é um 10º do salário mínimo. Ah, não, aí já é outro patamar. Você entendeu? Não, total. Vamos falar de vinho brasileiro, então? Vamos entrar nessa seara. O que você tá vendo de coisa interessante, então, no mercado brasileiro aí? Olha, cara, eu não sou um grande romântico, né? Você percebeu que eu acabo pensando as coisas de uma forma bastante lúcida. Eu acho que a gente está, obviamente, agora a Serrar o Novo Merlot, né? Serrar o Novo Merlot. Estamos agora descobrindo aqui o Sudeste como um polo produtor, que também não é um acaso, né? Aqui é onde está o dinheiro. Pô, lógico, os caras... Você vai ver... Se os milionários querem ter uma vinícola perto de casa, vai lá e Você vai ver volta, né? um monte de produtor de Syrah que era de que tipo de indústria de exportação? Do café. O cara Nas tem, zonas cafeeiras. Né? o cara tem um monte de grana, ele exporta café e ele faz um pouco de vinho. Tudo bem, acho importante, acho que a gente está num caminho crescente de qualidade para esses vinhos. Ainda não bebi nada que eu reputei como excelente, mas já bebi muitos bons vinhos feitos dessa forma. A gente tem o Nordeste para servir de propulsão de vinho de massa, de vinho de volume, com uma forma de produção muito específica. A gente tem os dobramentos do Centro-Oeste, que também bebe um pouco desse know-how do Sudeste em forma de produzir vinho. E a gente tem o Sul do Brasil já consolidado em termos de produção. E volume, né? Tem volume, mas ainda assim com uma dificuldade de encontrar uma identidade nacional, né? Eu sinto uma dificuldade muito grande a gente acaba tirando para tanto lado. A gente teve a Forceps, né? O Merlot no início dos anos 2000, não, Merlot Nacional, Merlot Nacional, Merlot Nacional. Que assim, sinceramente... saiu um ou outro bom, né? Mas não me convence muito, nunca me convenceu. Não tô dizendo que são vinhos ruins, mas nunca me convenceu a pagar 550 pau, 600 pau no Merlot Nacional. E você tem agora o Syrah, e assim por diante. Bebo de tudo, cara. E agora a gente tem o quê? Os pequenos produtores de vinhos de baixa intervenção aqui do Brasil, né? Que é um movimento que veio acoplado aí como uma ressaca aí dos últimos 10 anos em que esses vinhos se tornaram mais populares. Então, mas bebo de tudo. E acho que o Brasil tem muito mais vocação para fazer espumantes, brancos e rosés, do que continuar insistindo em tintos de maturação de fruta incorreta, ou com excesso de maquiagem, ou com excesso de madeira, ou com desarranjo entre álcool e corpo, enfim, entre sabor e álcool. Não vejo futuro para produzir os tintos que a gente quer beber aqui, entendeu? Você falou de baixa intervenção, né? Onde acaba a filosofia e começa a questão de ter feito, assim? Como uma linha muito tênue, né, cara? É um negócio muito... Cara, esse é um tema que me irrita tanto. Mas olha só, veja bem. Pra mim, vinho, primeiramente, independente da intervenção ou não, tem que ter qualidade, né, cara? Vamos lá. Vamos separar esse tema em blocos. E aí tentar fazer uma leitura deles da forma mais lúcida. Em termos de sabor. Primeiro assim, eu não gosto de usar a terminologia vinho natural. Porque eu acho que ela é imprecisa, tecnicamente. Porque, salvo o vinho químico que você bebe na virada cultural, todo vinho é natural, porque todo vinho provém de um fermentado de uva. O que me parece mais lógico é utilizar o termo de maior ou menor intervenção. Muito bem. Para esses vinhos, em termos de sabor, eu acredito que
a popularização deles aqui no Brasil e no mundo todo nos últimos anos, ela é bem-vinda. Por que ela é bem-vinda? Porque ela tira a gente de um marasmo de sabores que nós estávamos acostumados. Ou seja, foi interessante. Vinho de prateleira, né? Foi interessante ali você perceber um aroma de mamão papaya, você perceber um aroma de acerola, você perceber um aroma de cera, que até então não era tão usual. Então, acho que isso é uma provocação importante para esse marasmo gustativo que a gente vivia. Então, isso é interessante. Segundo ponto. Hoje, se for na Ambev, se você for na Bunge, se for em qualquer companhia de alimento, todo mundo tem um discurso socioambiental. Eu quero que você me fale um produtor de vinho que fala o seguinte: não, eu arregaço a terra, eu quero que se dane, eu vou poluir tudo e o vinho é isso aí. Não, ninguém, faz parte do capitalismo contemporâneo esse desconto ambiental, né? Não, eu tenho responsabilidade socioambiental. Eu sempre pego nessa questão, porque assim, tipo, até que ponto é discurso... Não, mas aí tudo bem. Um greenwashing da vida aí, porque isso... Independente se é discurso ou não, se eu posso escolher um produto de qualidade com que respeita menor, mais ou menos o meio ambiente, eu vou escolher o que respeita mais o meio ambiente. Mas tenho minhas dúvidas se o mercado consumidor vai fazer essa opção por essa questão ética. Eu acho que o mercado consumidor pensa em preço. Preço, total. Tudo bem. Aí vem a terceira parte dessa parte de baixa intervenção que me irrita profundamente. Que é o quê? Que é a distância entre discurso e realidade. Vou te dar um exemplo. O cara chega lá e fala assim: toma esse Pinot Blanc aqui da Alsácia, vinho lindo, adoro esse termo, vinho lindo, ai que bonito, né? Essa adjetivação de beleza pro vinho. Ele é feito por um casal e os filhos, numa vinícola de menos de 1 hectare. Não, ele colhe conforme a lua, ele beija a joaninha, ele abraça a videira, e é tudo muito legal, e usa galinha, e tem um cachorrinho, olha o nome do cachorrinho, ele tá no rótulo, tá bom. Beija a joaninha. Não, ele tá bom, beleza, eu falo, tá, certo. Aí ele usa cristal, ele energiza o vinho antes de ir pra ter good vibes. Pô, legal. Não emite nada de carbono, puta, que legal. Tá bom, quanto custa esse vinho aqui? R$960. Veja só. É o cristal, né? No Brasil, Caro, né? todo esse discurso de natural, biodinâmico, orgânico, tanto em alimento quanto em vinho, é uma reexclusão alimentar. O que acontece? Quem pode pagar R$45 na bandejinha de morango sem pesticida do Saint-Marché? É quem já pode comer bem. Não, total, é. Quem já pode comer bem. Eu não tenho coragem. O cara que vai comprar o vinho da família que beija joaninha a R$960, ele já pode escolher o que ele vai beber. E o pobre não. Então, assim, o pobre coma e beba veneno e eu que posso escolher, vou escolher o vinho da joaninha. Só que esse cara que tem 1 hectare lá no Loire, na Alsácia e beija joaninha, ele com certeza não está de acordo que o vinho dele seja vendido a R$960 na ponta final aqui do Brasil. Porque deve ser um vinho que deve custar uns 15 euros. Tá vendo onde entra a má-fé entre o discurso e o resultado? Então, veja só. Você gostaria que esses vinhos estivessem disponíveis para todos? Claro, num preço acessível. Da mesma forma que eu gostaria que o morango sem pesticida tivesse na merenda escolar. Que o arroz orgânico tivesse na cesta básica do trabalhador. Você já viu uma cesta básica de trabalhador de metalúrgico? Que parece um prensado de maconha, um monte de fubá, macarrão, tangue. Você acha que o cara pomarola? Não, o tomate é orgânico. Do molho de tomate da cesta básica. Só quem pode fazer isso, cara, quem compra na feirinha da Vila Madalena, entendeu? Quem vai no mercado de Pinheiros, aí compra uma passata de tomate orgânica a R$48, 300 gramas. E acha que tá salvando o mundo. E acha que tá fazendo um bem pro meio ambiente. Não tá. É só um fetiche de mercadoria para um nicho de elite que entende desse assunto. O vinho natural, se eu acho um vinho natural legal, baixa intervenção de R$60, R$70, ele é um bom produto, legal, eu tomo. Sem nenhum problema. Mas eu me recuso a pagar R$900 num Beaujolais biodinâmico, feito pela família da Joaninha, que está sendo vendido aqui no Brasil. Porque é uma má-fé, é uma precificação. Né? Outro tema, precificação de vinho no Brasil. Pô, uma loucura, velho. Negócio de intervenção, assim, até uma... Ninguém sai pondo porra de pesticida porque quer, né? O produto químico é caro. Cara, não é por prazer que as pessoas saem colocando, né? Mas veja bem, o que eu tô dizendo é o seguinte, não me entenda mal. Não, entendi. Eu tô dizendo que, assim, esses produtos são ótimos, eu prefiro beber vinhos que tenham menor intervenção por uma questão de saúde, etc., responsabilidade ambiental, eu só não bebo eles dentro dessa temática de exploração do consumidor, porque é fazer o consumidor de otário.
Entendeu? Não, total. Fazer o consumidor de otário. E é vender pra uma galera que pode pagar. Então não venha me dizer que esses são vinhos, vinhos para o povo, vinhos para a população, pro bem da população. Não, cara pálida. Bem pra você que sempre pode pagar. O pobre que coma veneno, entendeu? Total. Aí é uma provocação. E o sulfito? Vilão de Instagram ou uma ferramenta enológica? Vagabundo. Não, fica bem. Vamos lá. Vagabundo come isso aqui, ó. Que embutido é cheio de sulfito. Aí toma uma taça de vinho. Ai, me dá dor de cabeça. Comeu 1 quilo de mortadela no Mercadão, nada acontece. Tomou uma taça de vinho com sulfito. Tá bom, sulfitagem em níveis muito altos pode realmente causar uma intoxicação, mas pouca gente, né, no mercado hoje vai socar sulfito num vinho pra te causar um problema de saúde. Eu sou hipersensível ao sulfito? Tá bom, olha, é outra coisa. Então. Mas eu tenho notado que inclusive tem algumas pesquisas questionando se é a sulfitagem ou não que é a causadora da dor de cabeça, da ressaca. Mas eu quero beber vinho de baixa intervenção porque dá menos ressaca. Vai lá, velho. Seja feliz. Muito bem. Isso é bom pro seu corpo? Muito bem. Nós estamos tratando aqui de uma questão que não tem a ver com saúde, ambiente. Nós estamos tratando aqui de preço e boa ou má fé institucional na venda desse produto. É porque, tipo, entra numa bolha, fica meio muito hypado, né? E aí o preço vira umas coisas astronômicas mesmo. Não é que vira astronômico que tá hypado. É fixado um preço dessa forma para vender para um determinado público. Veja só, o cara chega aqui e fala o seguinte: quanto custa esse vinho aqui? R$960. R$960? Porra, caro, hein? Esse vinho custa 20 euros lá fora. Não, mas é porque tem imposto, tem logística, tem a cadeia produtiva, tem o custo do CLT, tem a especulação imobiliária, tem um monte de coisa do aluguel aqui. Tá bom, tudo bem. Mas, se você comprar ele hoje, eu faço 820 pra você. Mas, se você for do Clube Gold, não sei o que lá, 720. Mas, se você comprar 6 garrafas, 520. Mas, se você comprar no PJ, 400. Pô, velho, então você tá botando R$480 de margem de lucro no vinho? Você tá entendendo? Tem uma galera que acha que a gente é bobo, entendeu? Que o cara faz uma precificação de vinho lá na importadora. Não tô dizendo que todas fazem isso, mas tô dizendo que tem algumas que trazem vinho de 20, 25 euros e joga R$1.000. E aí começa a fazer essa escadinha de desconto. Não existe esse desconto, cara. Isso é ilusório, isso é pra enganar brasileiro. Entendeu? O vinho de 1.000 eu vou te dar um desconto hoje, ele vai custar 520. Se você acredita nisso, você acredita em Papai Noel, em Saci, entendeu? Você acredita que vai vir um disco voador aqui da iluminação pro povo. Mas não é, não precisa nem do Saci, nem do disco voador, nem do Papai Noel pra dar uma olhada nisso e essa conta não fechar. Isso é uma má fé de precificação. Eu já tive com gente que falou assim, não, aqui a gente precifica bem a maior pra gente dar bons descontos e aí o consumidor vir atraído pelos grandes descontos. Você tá tratando o consumidor como idiota. Idiota, total. Precificação de vinho é uma coisa complexa, né? Uma coisa... Claro, eu não tô dizendo, como eu disse, eu não tô dizendo que você tem um custo muito alto no Brasil. A gente nem tá generalizando nada, a gente tá... Caos tributário, a própria especulação imobiliária para manutenção de uma empresa, custo de CLT, empreender no Brasil não é fácil. Você pega Minas, que é uma loucura também de tributos lá. Tributações, regimes tributários alucinantes, formas de importação, problemas portuários, aduaneiros, tudo bem. Mas estou dizendo que ainda assim tem uma margenzinha de gente que mesmo pagando tudo isso, joga uma margem de usura na revenda final desse produto para mirar o mercado premium. Para mirar o mercado premium. Outro dia eu falei lá brincando, um monte de gente mandou mensagem achando que era para... Isso que é o problema de você às vezes fazer humor, né, cara? Ou então fazer uma ironia. A ironia é difícil, né? As pessoas não... O brasileiro é muito longe de... sobre elas. E eu não falo sobre ninguém específico. Não, o brasileiro é foda, né? Postei lá, não venda Ligotê como Monrachê. Aí um monte de importador, pô, não sei o que. Falei, amigo, nem sei que você trazia Ligotê. Mas quanto custa? Custa tanto. Tá caro. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Tem um cara que... Se doeu é porque... O problema é que toda importadora, principalmente as importadoras que focam pessoa física e não pessoa jurídica, todas elas têm um discurso de que o vinho delas é o melhor vinho do mundo e que aquela casta que faz vinhos ordinários, nesse caso, fez um vinho fabuloso, inigualável, como você nunca vai ver na sua vida. Não, o Aligoté geralmente é um vinho neutro, um vinho meio meia-boca da Borgonha, mas esse Aligoté que eu tô te servindo, do, sei lá, o Paul em Rabot, olha, posso ter certeza que ele vale R$1.000. Tá bom. Então vamos ver, abre o vinho aí, se ele valer R$1.000. Primeiro que eu já acho que não vale R$1.000. Mas tudo bem, quem sou eu, né? Mas tô dizendo isso, tem muito disso, essa curadoria ultra premium, tem muito discurso, cara. Muito discurso. Muita gente vendendo vinho mediano, bom ou muito bom como se fosse excelente.
É, porque assim, o preço do vinho ele tem um limite, o resto é marketing, né, cara? É o fetiche da mercadoria. Aí é Karl Marx, né, cara? A gente pode... Não tem. Isso aí é fetiche da mercadoria. Tem uma frase do Parker que eu gosto, assim, que tipo, cara, nem um vinho custo mesmo, falando, vale mais que $100. Tudo bem que $100 pra gente O Parker hoje. falou isso? Falou. A única coisa que eu concordo então com ele até hoje. $100 pra gente hoje é 650 pau. Eu não pago mais de R$500 nem pra garrafa de vinho. Então, assim, o resto é marketing escassez. Acabou. Não, e um trabalho de fetichização do produto. Total. Fetichização de exclusividade, de encarnar ali um objeto de poder, de exclusão. Ou você acha que o cara que bebe certos vinhos, ele não gosta de beber para os outros? E ali é uma relação de poder. Eu bebo isso, você não. Olha a minha adega. Olha quanto dinheiro eu tenho, olha quanto você não tem. Olha, eu sou muito exclusivo, eu tenho poder. É um ato de poder que está em torno desse fetiche. Né? Qual que é a diferença de um saco de lixo e uma bolsa da Prada? Tecnicamente nenhuma. As duas servem para levar coisa. Você pode enfiar um monte de coisa no saco de lixo e sair pela rua. E as duas são Por que feitas um na custa China. R$1 e outro custa 100 mil? É o fetiche dessa mercadoria. E o vinho tem isso. Tem né? muito, é. Leilões. Não, mercado de luxo, né? Leilões. Mercado de luxo é foda. Leilões. Você quer coisa mais imbecil do que leilão? O cara faz um vinho de 30 euros e daqui 20, 30, 40 anos estão vendendo esse vinho por 2.000 euros. Olha essa especulação. Isso é pior do que juro de banco, velho. Entendeu? Isso é pior do que o sistema financeiro nacional. É de uma má fé. E me fico, assim, absolutamente passado com quem paga por isso. E geralmente paga... E outra coisa que outro dia eu tava ouvindo, essa também é muito boa. Eu tava ouvindo de algumas pessoas que eu tenho certeza que entendem muito mais de vinho do que eu. Os caras falaram assim pra mim, depois de 20 a 25 anos, qualquer vinho, salvo fortificados, é uma roleta russa de abrir. Total. Agora, quantas vezes eu já não abri vinho dos 70, 75, 80, e como tava o vinho? Uma merda. Então, essa é uma seara que eu queria muito, porque assim, o vinho mais antigo que eu provei até hoje, assim, foi um 1990. Pago com meu dinheirinho ali numa vertical. Mas você ganha muito dinheiro aqui, né? Você tem audiência que milhões de reais. Tô cagando dinheiro com podcast aqui. O que pra você é um vinho dos anos 90? Imagina, você toma Romanée Conti com Coca-Cola. Fiz uma vertical de Amarone, lá em loco, né? Um 1990, um 2000, um 2010 e um 2000 e cacetada lá. Uns 4 vinhos lá. E, cara, pô, Amarone, um vinho fortificado, um vinho de apacimento, muita estrutura. Pô, o vinho tava legal tal. Mas, assim, não é o que eu gosto. Eu preferi o 2000, que ainda tinha mais fruta e tal. O 90 já tava, sei lá, enfim. E aí eu vejo essa galera abrindo uns vinhos, tirando os fortificados, tirando, pô, 1960, 1970. Grandes safras e tudo mais. Cara, o vinho realmente era feito com tanta qualidade, assim, que não... Cara, eu assim, eu não provei, eu queria provar pra conseguir ter esse... Pra poder falar, porque... Veja só, nessa época aí os vinhos também tinham, pô, bastante defeito, tinha um monte Não, nos anos 60 a gente já tinha uma limpeza, uma indústria bem consolidada com práticas enológicas que podem garantir estabilidade. O que acontece é o seguinte... Bom, primeira coisa, quando você bebe um vinho dos anos 60, o primeiro pecado que ele pode ter cometido diz respeito à forma que ele foi guardado e pelas mãos que ele passou, igual o carro, entendeu? E quantas mãos, né? Eu comprei um Fusquinha em 1960, ele já teve 14 donos. Ficou no tempo, ficou na chuva, ficou no sol, né? Total. Então você já pode se ferrar ali, que ele poderia ter chegado bem, mas ele passou na mão de tanta gente. E geralmente esses vinhos que chegam aqui dos anos 60 aqui no Brasil é via o quê? Contatinho. É descaminho. Né? Você vê gente pagando imposto, chega lá, olha, estou trazendo aqui um Mar 62, eu gostaria aqui de declarar na Receita Federal, queria pagar todos os impostos aqui do meu Romanée Conti, que eu estou trazendo também, 75, tudo bem por fora. Esquece. Só que, como chega? Não sei, tem uma galera aí que eu não confio em comprar esses vinhos. Beleza, mas ainda assim, vamos supor que você comprou um vinho direto do produtor ou do único dono, ele está bem conservado o tempo todo. Você pode ter uma epifania e tomar algo grandioso dos anos 60, de uma pequeniníssima parcela de vinhos que poderiam ter essa capacidade de chegar até aqui depois de 50, 60, 70 anos. E você tem uma esmagadora maioria de vinhos que não chegarão. Já morreu faz tempo. Só que as pessoas gostam. Bebe vinho... E eu te digo mais, se você botar 5 vinhos dos anos 60 que evoluíram mal, abertos, as pessoas não sabem diferenciar um do outro. Então, tudo o mesmo gosto. A mesma cor, o mesmo gosto. Então um tijolão lá e já era. Ah, mas você está sendo extremo. Então faz o teste.
Ah, mas eu vejo lá fulano postando no Instagram, ele sempre tomando. Não tô dizendo que não tenham vinhos que cheguem bem, estou dizendo que a grande maioria não chegará. Aqui, aquela 0,00001. E você pode estar perdendo dinheiro guardando esses vinhos por 40, 50, 60 anos na sua adega. Não. Eu gosto mais da pegada hoje, que a tecnologia facilita a gente tomar o vinho mais jovem, não precisa ficar guardando tanto e tal. Eu sou meio contra isso em alguns pontos e a favor em outros. Eu acho que toda a evolução de produção é bem-vinda, mas eu também sinto uma monodimensionalidade desses vinhos para atender a ansiedade do público. Porque é o seguinte, hoje, cara, todo mundo ou tá tomando Ozempic, ou tá tomando Rivotril, ou tá tomando os dois. Tá todo mundo xarope da cabeça. Eu tomo um vinho. Ou então tá bebendo mais do que devia, como é o nosso caso. Então, Mas aí o que acontece? Isso é o quê? Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. A ansiedade desse povo faz com que ele não deixe 10 anos, 15, 20, 30 anos um vinho na adega pra evoluir. Ele quer pronto, ele quer pra hoje, ele quer pra amanhã. Ele quer esse fetiche de eu quero tomar ele agora. Tudo bem, o mercado vai ajustando isso. Mas conforme ele ajusta, ele também perde um pouco do DNA que esses vinhos tinham na época de vanguarda, na época de glória. Se tomar um Bordeaux dos anos 80, não tem nada a ver com o Bordeaux hoje dos anos 2000. Né? Você vê os Amarones mudando de perfil, você vê os super toscanos mudando de perfil, os Barolos, os Barbarescos o Barolo vão mudando de perfil Total. para atender o quê? A alta demanda imediatismo. do público, que está voltada para esse imediatismo e por esse consumo desenfreado com essa capacidade monetária de torrar dinheiro. Então, assim, lançar o LBV, Lake Bottle Vintage do Porto. Por quê? Porque as pessoas não queriam esperar o vintage ficar pronto. Eles são iguais? Não são iguais. Eles têm a mesma qualidade? Não tem a mesma qualidade. Tem nada. Ah, Barolo moderno, tá prontinho, abriu. Você já tomou um Barolo dos anos 90 bem feito? Hoje? Compara em tomar um Barolo 2018 que você comprou pronto. Toma esses vinhos pra você ver a diferença. Então, assim, óbvio, o que eu sempre digo é, você não consegue lidar com a sua ansiedade, tá precisando aí de um ansiolítico e tal, então compra 3 garrafas. Aí uma você abre, outra você abre daqui uns 3, 4 anos e outra você esconde. E aí você lembra que você teve ela mais pra frente na vida. Eu acho que essa pasteurização para produzir coisas que já estão prontas para o mercado, elas têm benefícios e desvantagens. Faca de 2 gumes sempre, né? Cara? Sempre. Mas assim, eu tenho notado que todo mundo que está apressando os seus vinhos para que eles se tornem mais palatáveis, mais prontos, mais tudo, estão pagando um preço de descaracterização desses vinhos, né? Então eu tenho lá minhas reticências. Não, mas... Minha mãe falou que a minha maior qualidade é reclamar. Ela me apresenta assim, olha que mãe da hora. Ela fala assim, não, meu filho, não, ele tem uma grande qualidade, ele reclama muito bem. Foda, né? Justíssimo. Eu sempre fui meio chatão também, mas é legal entender outros pontos de vista, né, cara? Porque o gostoso do vinho é isso, né? É ver o outro lado Quem tá falando aqui desse lado aqui? Qual que é a tua visão do processo? Veja só, às vezes a gente fala algumas coisas, elas parecem agressivas, mas depois que elas são digeridas, elas começam a fazer sentido. Vou te dar um outro exemplo. Recentemente eu tava lá em Porto Alegre e eu fui naquela Casa Vivar, sabe? Que é um restaurante, um empório de vinhos de baixa intervenção e tal. Provei algumas coisas lá, foi bacana. No dia seguinte a fiscalização foi lá, não sei se você acompanhou, e aí recolheram um monte de queijo, embutidos que não tinham as especificações sanitárias cabíveis, né? E aí gerou-se toda uma comoção do setor de queijaria e tal. Aí eu falei com a gente, isso é óbvio. Lei é lei, né? Não é lei, aí é que tá. É aí que tá. É a lei, mas ela foi feita pra quem? Não, aí é outros porém, né? A lei brasileira, ela não foi feita pra prestigiar o microprodutor. Ela quer que o microprodutor se lasque. Se foda. Ela tá protegendo o quê? Esse agronegócio de exportação. Aí a pessoa reclama assim, mas eu fico muito chateado. Você sabia que na França tem 7 mil tipos de queijo? Então, mas é porque lá, desde os anos 30, eles põem fogo em carro se você tentar mudar a legislação de queijo e não permitir que o pequeno produtor faça o queijo sem tantos entraves burocráticos. Aqui em São Paulo faz quanto tempo que a gente tem uma legislação que dá liberdade pro pequeno produtor de queijo? Faz 5, 10 anos. Selo arte são coisas importantes, são coisas interessantes em termos de avanço, mas o que eu quero dizer assim, o problema é nuclear, é sistêmico. A vigilância sanitária, ela não quer ir lá e olhar criticamente para aquilo. Ela vai lá e cumprir o que está determinado na lei. Mete uma multa. A lei é o quê? Você precisa ter CIF, precisa ter mapa, precisa ter isso, precisa ter aquilo. E o pequeno produtor tem dinheiro para... A dona Maria, que faz queijaria lá no interior do Ceará, ela tem dinheiro para fazer isso?
Claro que não. E o que vai acontecer com o queijo dela? Vai ser descartado. Ai, coitada da Dona Maria. Aí fica lá a bolha chorando. Ai, coitada da Dona Maria. E sabe o que muda? Nada, ninguém resolve. Nada. A Anvisa continua fazendo o trabalho dela, a fiscalização sanitária faz a mesma coisa. Agora, o que você tem que fazer? Entender que isso é esse reflexo dessa política agropecuária de exportação, que está se lixando para o pequeno produtor. Seja ele de vinho, seja ele de cerveja, seja ele de embutido, seja ele de queijo. E aí qual é o reflexo imediato disso? O nosso empobrecimento alimentar. Então, enquanto a França tem lá milhões de tipos de queijo, milhões de tipos de charcutarias, o Brasil tem tudo na ilegalidade e não divulgado. E aí você tem o quê? As mesmas 3, 4 marcas premium nas gôndolas dos mercados. Mas por quê? Porque não tem gente disposta a fazer? Claro que tem. Só não tem lei que permita e não tem incentivo do governo. E aí você quer tirar milagre disso da onde? Por isso que as pessoas falam assim, ai, nossa, o Brasil nunca vai ser uma Borgonha. Não vai. Não vou nem falar de questões climáticas, porque é impossível, mas estou dizendo, politicamente nunca será. Por quê? Porque a Borgonha fez uma coisa na Revolução Francesa que o Brasil nunca fez, que foi o quê? Reforma agrária. Pô, vai lá, então... Pegou a terra da igreja, coxa de retalho, matou os padres, vamos matar os padres, matamos os padres. Agora vamos matar os nobres, matamos os nobres. Agora pegamos todo esse monte de terra e divide. Pequenas frações vai dando pra você, Thierry, você Henri, você Pô, você Henrique, pronto. Agora tem um monte de micropropriedades produzindo lá, olha que coisa maravilhosa. E você tem uma lei que permite, incentiva a identidade do queijo, a identidade do vinho, a identidade do embutido. Não é fruto do acaso, isso é um trabalho político. O Brasil nunca fez isso. E nunca fará. Nunca fará. Nunca fará. Nunca fará. Eu acho que assim, ou a gente pega e restarta, porque já deu errado, né? Mas eu não vejo uma mobilização contundente da sociedade para isso. Ah, esquece. Veja só, há um tempo atrás houve uma discussão sobre a abolição daquela garrafa típica do Jurá, que é uma garrafa de 620 ml. Eles queriam estandartizar para a garrafa de 750 ml, porque era uma determinação da União Europeia. Sabe o que os agricultores do Jurá fizeram? Invadiram o parlamento, fizeram uma greve, ficaram lá sentados, comendo queijo e bebendo vinho, até que eles desistissem da ideia. Desistiram. E o que a gente fez? A gente ficou chorando no WhatsApp. Ai, nossa, jogou o queijo fora. Vamos fazer uma nota de repúdio online. Amigo, nota de repúdio online muda alguma coisa no país? Muda? Muda nada. Ou você vai lá e age, né, com vontade, ou você fica refém disso. É muito triste. Pô, vamos entrar então numa coisa um pouquinho mais ácida, que não é no caso... Mas, pô. puta que pariu. Então, amanhã a gente vai cancelar esse podcast aqui, o Xandão vem aqui e vai fechar tudo, vai. Dose bacanal, né, velho? Bacanal, dose bacanal. Porra, de onde veio isso daí, cara? De onde veio a essência disso aí? Você comentou um pouquinho por cima já. O dose bacanal, na verdade, é o seguinte, cara. É uma válvula de escape, de novo, que eu criei. Quero dar vazão a certos textos. Eu tenho muita coisa escrita, não publicada. Eu gosto muito de produzir esse tipo de coisa. E eu gosto muito de história, eu gosto muito de mitologia. E eu queria fazer um perfil que ele, ao mesmo tempo, tivesse profundidade e rigor científico. Então, pô, cara, eu quando vou lá e fiz um texto lá sobre a harmonização de queijo e vinho. Porra, eu li 20, 25 arquivos, estudos científicos de variadas universidades sobre o tema para me posicionar. Porque eu vejo uma galera falando assim, não, coma Malbec com vinho branco, fica uma delícia. Malbec com vinho branco? Puta que pariu, né, velho? E tem lá 1 milhão de visualizações, 1 milhão de gente vendo esse tipo de merda sendo falada na internet, entendeu? Então eu queria fazer um perfil que tivesse o mínimo de substrato científico. Pro cara olhar e falar assim, puta, cara, tudo bem, ele posso não concordar com ele, mas ele tá embasado em alguma coisa, né? Que é uma coisa que eu aprendi desde sempre na pesquisa. Ninguém quer saber o que você pensa. As pessoas querem saber quem você fundamentou a sua conclusão. Elas querem ler sua bibliografia, para saber se você tem estofo para falar daquele assunto. Poucas pessoas conseguem desenvolver uma tese assim, né? Então Não existe tese sem bibliografia. Então. Não existe nenhum estudo sem bibliografia. Mas eu pego o livro que o cara citou só a si mesmo. Com Iluminação Divina, ele citou só a si mesmo. Então, o Dose Bacanal era a minha intenção de criar um conteúdo que tivesse substrato científico, que fosse dito de uma forma menos formal, porque também, puta, é um puta saco a gente ficar lendo aqueles textos acadêmicos, né? E que, ao mesmo tempo, tivesse algum tipo de provocação, que tivesse algum tipo de cruzamento de cultura popular, cultura política, filosofia, né? Então, se você lê alguma coisa que eu escrevo ali, sempre tem
um alfinetinho. Cutucadinha, né? Exato, narra um pouco sobre o que é sociologicamente o consumo de vinho no Brasil, os perfis, os personagens, as contradições, né, os paradoxos. Eu gosto disso, cara. Eu acho que eu falo assim, mas pra quem que você tá fazendo esse perfil? Pra mim. E quem tá vindo junto, porra, muito bem-vindo. Mas assim, os caras falam, não, mas você nunca vai ter 1 milhão de seguidores. Lógico que não. Impossível, né? Falando de filosofia. Nossa. Arriando pau nos vinhos ruins que eu bebo. Falando a verdade dessas contradições econômicas. Quem que você acha que você acha que vão seguir a mim ou vão seguir o fulano lá que fica sem camisa, definido e jogando vinho na cabeça dele? Óbvio, né, cara? Mas eu não tô fazendo pra ter 1 milhão de seguidores. Eu tô fazendo pra dar vazão que eu quero produzir. E quem estiver me seguindo e consumindo, legal, bacana. E tudo começou com censura já, né? Então, era dose bacanal, aí é óbvio, né? Aí você entra também nos paradoxos das mídias sociais, né? Eles entendiam que o termo bacanal pelo algoritmo, eles diziam que a todo tempo eu estava promovendo atividades sexuais. Quem me dera, adoraria estar fazendo isso. Mas aí eles iam lá bloqueando minha página, me censurando, derrubando minha página do ar. E toda vez vinha lá, você está promovendo o consumo de bebida alcoólica e atividade sexual. E eu pensando, caramba, André Surak com 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores, mostrando a bunda no Instagram, ela não é censurada. Um monte de garota de programa fazendo propaganda velada de prostituição no Instagram e eles não são censurados. Os caras lá falando de droga no Instagram e não são o MC, não sei o quê, de arma em punho, falando de funk, ostentação e não são censurados. E eu faço um texto sobre bacanais dionísicos, uma tradição religiosa, cultural da Grécia Antiga, e eu sou censurado. Quer dizer, olha na mão da inteligência artificial, veja só onde a gente tá. O emburrecimento é através do próprio algoritmo, né, cara? E você não tem com quem falar, é muito legal, né, o Instagram. Meta, ouve isso aí, vocês fizeram um sistema de atendimento genial, porque ele diz exatamente sobre essa tecnificação da vida. Um robô te bloqueia, aí você apela para um robô, o robô analisa, aí você fica insatisfeito, fala com outro robô, e aí talvez algum ser humano vai ler aquilo e não vai resolver nada porque dá muito trabalho mudar o algoritmo. Tem uma forma de você conseguir falar pros caras lá, mas aí você precisa investir em grana, né? Pra mim, eu sou um cara de classe média, tem 3 mil, 4 mil seguidores lá, cara. Eu fico escrevendo um monte de coisa. Você acha que é relevante? Tô falando de Marcuse, tecnologia e vinho. Você acha que alguém tá lendo isso lá no Meta? Você acha que a sociedade brasileira... Agora, se fosse o Neymar fazendo embaixadinha e fosse censurado, amanhã tem um comunicado lá do presidente da Meta. Desculpa aí, Neymar, você faz embaixadinha muito bem, desculpa aí. Foi um erro de algoritmo. Nada, cara, foi um nada. E, você tem alguns editoriais ali dentro, né? Você tem o mais novinho aí, é o Papo Bacanal, que eu acho muito legal lá, o bate-papo de perfil de cada um do sommelier, ou personalidades ali que vão lá. Você tem também as análises de harmonizações em restaurantes, tal. O Dose Bacanal, como qualquer orgia, é caótico. Tem tudo, né? Ele é caótico. Ele não foi feito para ter uma linha firme editorial. Ele, como qualquer processo criativo, ele tem altos e baixos. Ele vai para um lado, ele vai para o outro. Então eu achei que era legal em algum momento produzir vídeo. Mas que tipo de vídeo? Um vídeo com perguntas que eu gostaria de fazer para as pessoas que eu gosto. Eu só chamo as pessoas que eu gosto. As pessoas que eu tenho uma afinidade. Às vezes eu falo sobre um jantar que eu fiz, às vezes eu escrevo sobre um tema filosófico, às vezes eu vou lá e falo sobre uma crítica a uma determinada opinião. Então, assim, eu prefiro não ter claramente um caminho fixo. Né? Então hoje eu fiz lá essas entrevistas, agora recentemente eu fiz uma outra brincadeira de testes às cegas, mas eu não sei exatamente para onde a gente vai nesse perfil, tá? Eu acho que isso também é parte do... Talvez não é pra lugar nenhum mesmo. Ou vá pra vala, né? Ou vá pra processo. Ainda não me processaram ainda, o que é muito bom. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que faz parte de um acoplamento hoje do comer e beber do Brasil que começou a reconhecer que certas linguagens eram maçantes e chapa-branquistas demais. O que eu quero dizer com isso? Você dá uma olhadinha, se tiver antenado aí nas críticas gastronômicas recentes, os grandes veículos, Folha, Estadão, todos eles começaram a mudar o perfil das suas críticas sobre comida e bebida. Para uma linguagem um pouco mais incisiva, uma linguagem um pouco mais ácida, para uma linguagem que reconhece erros e só não fala de acertos. Porque quem fala bem de tudo não fala bem de nada, concorda? Quem acha todos os vinhos bons, não acha nenhum vinho bom. Mas tudo isso que está acontecendo hoje nessa grande mídia, não acho que o Estadão ou a Folha faz isso por acaso também.
Isso é um estudo de mercado, é um estudo de rede social, vendo o seguinte, não, peraí, fulano tem um perfil de crítica gastronômica e ele usa essa linguagem, e ele tem um engajamento de 1 milhão de pessoas. E a matéria da Folha falando sobre um restaurante dos Jardins tem 40 likes, com aquela linguagem. O bolinho era insosso, a fritura bem feita, o macarrão abundante e o brownie bem servido, 2 estrelas. Ninguém mais aguenta ler essa merda, cara. Quem leva isso a sério? Esses prêmios que eles dão pra eles mesmos. Esses prêmios só servem pra revalidar o veículo de comunicação. Entendeu? Eles não são sérios. Então, isso tá mudando. Por quê? Porque eles estão vendo... Esse é um ponto positivo da rede social. Quando você produz um conteúdo de boa qualidade. Você consegue mudar a linguagem. Você Isso mudou totalmente, né? consegue provocar as pessoas a olhar pra esses grandes veículos de comunicação e começarem a mirarem para a opinião independente. E qual que é a grande defesa desses veículos de comunicação contra a opinião independente? É a carteirada. Não, mas você não é jornalista. Não, mas você não é enólogo. Como você pode falar de vinho? Não, mas você é advogado. Entende? É do tipo assim, você precisa ter um certificado para poder falar. Só que falar é livre. Você escolhe se essa opinião é boa ou ruim, fundada ou infundada. O empoderamento da massa, assim, cara, revolucionou a forma de comunicar. Você tem, na verdade, muito mais gente falando merda Mas... do que falando coisas boas. Mas aí você tem ali uma meia dúzia de caras independentes que estão fazendo um trabalho legal, decente. estão chamando a atenção e mudando a grande mídia. Isso aí revolucionou tudo, né? Não acho que o Dose Bacanal vai revolucionar a grande mídia do vinho. E nem tenho essa pretensão, até porque a grande mídia do vinho ela é tão chata quanto esses até porque você escolheu uma bolha da bolha ali pra se comunicar também, né? Exatamente, é isso mesmo. Eu falo pra bolha, da bolha, da bolha. Da bolha. E eu gostaria que essa bolha estourasse. E pessoas que gostam de filosofia, história, arte, música, que eu falo às vezes de música e tal, que elas também se conectassem com isso, entendeu? Talvez no futuro, não. No geral, eu gosto de falar de cultura. É uma coisa tão em desuso, né? Se eu falasse de funk e mostrasse uma bunda, eu já pensei em colocar uma bunda, sabe? Uma bunda e um vinho. Aí eu ia ter 1 milhão de views. Mas eu tenho vergonha na cara, velho. Eu tenho restrições éticas em relação a isso. Entendeu? Eu não consigo colocar uma bunda e ficar lá jogando vinho e tal. Mas tem gente que faria e ganharia milhões de seguidores. Tem gente que faz, né? Tem gente que faz bunda. Eu nunca vi bunda e vinho. Pode ser, ó. Pode ser. Cara de bunda, talvez. Cara de bunda? Cara de bunda eu vejo vários. Vários por aí. Então, mas tem a cara de bunda. Mas você tem uma estratégia, um roteiro que se desenvolve ali? Pra quê? Pra criar os conteúdos, porque assim, tem um começo, meio e fim, um CTA, qualquer coisa, uma linha de desenvolvimento? Ou vai tudo muito da loucura, do tema? Não existe... a criatividade, ela é um ato caótico, mas ela, como qualquer ato caótico, ela precisa ter um pouquinho de ordem pra ela ir pra frente. Eu penso em coisas que eu vou escrever, tem temas que me agradam. Mas os temas, eles vêm, né? De repente, olha, putz, quero falar sobre isso. Tem alguma linha ali que você não passa? Tipo, a bunda seria uma linha tênue? Não. Aí você tá falando de outras coisas. Não, sim. Falando aqui de eleger certos tipos de conteúdos ou formas de comunicação que eu nunca faria. Isso eu nunca faria. Por mais caótico que eu seja, que eu goste Não, a bunda foi só Mas tem alguma linha tênue ali que você não ultrapassaria? Não, eu sou um cara que eu sou um adepto da liberdade total do discurso, então eu não acho que não tem nenhum tema que eu não falaria. Tem temas que eu sempre, quando eu bato na trave, eu vejo o reflexo imediato na página. Por exemplo, fala de política. Fudeu. Não que eu esteja buscando seguidores, mas assim, um monte de gente sai fora. Ou então você recebe um monte de hate. Vou deixar de falar? Não, vou falar dentro do que eu gosto de falar. Eu também não gosto de ficar falando de política no bar com meus amigos. Puta saco. Isso é. Entendeu? Vamos falar disso. Não quero falar disso. Eu quero falar pra quem? Eu quero falar pra determinados públicos em determinados ambientes em que aquele debate será profícuo. Quero falar na sala de aula com os meus alunos. Quero falar num grupo de estudos. Quero falar numa rodada acadêmica, numa banca de mestrado, de doutorado. Aí eu quero falar sobre esses temas. Agora, vou falar de bar, de política econômica. Vou falar Entendeu? Nada de bom vai sair dali. Não vai ter troca. Então, ultimamente, política não é muita troca, né? Não existe mais troca na política, né? Esse é um projeto também, mas não vamos falar disso, senão aí seu canal também vai ser cancelado. Aí o algoritmo do YouTube trava a gente. Fala o que o algoritmo gosta.
Pô, eu falei isso. Combinado? Citou eu, Então eu vou falar, tô brincando. eu que tô puxando aqui. Ah, Desses bate-pronto que você faz com a galera lá, qual foi o mais legalzinho que você gravou lá do pessoal? Tudo bem, é tudo seu amigo, mas teve alguma legal lá, ué? não, eu acho que você tem pessoas que têm perfis mais expansivos e que acabam entendendo bem a dinâmica da coisa. Gostei muito de falar com o Danilo Nakamura, o Sucrilhos. É um cara que ele é muito rápido, ele tem um raciocínio muito astuto. E eu acho que ele pensa de uma forma de humor e ele tem uma acidez parecida com a minha. Então, ele é muito... Flui bem a loucura. É um tiroteio muito interessante. O Bernardo, né? O Bernardo Pinto da Zayu. Gostei, ele tem um perfil totalmente diferente, né? Ele é mais ácido, ele é mais matuto. Ele fala menos, mas o que ele fala é um pouco mais incisivo. Gostei muito de falar com ele. A Jéssica Marinzec, A Jéssica. né? É muito expansiva, muito engraçada, mas ela também não se acanha, ela não se omite sobre certos temas. Então gostei de falar com ela porque ela tem as convicções dela e ela fala sem nenhum tipo de freio. Não sei, tem muita gente. Ainda vou falar com mais gente ainda, eu acho. Muito bom. Eu espero. Vai, pô. E o que você aprendeu nessa caminhada aí sobre comunicação com o perfil do Dose Bacanal, né? O que a criação desse perfil te ensinou aí, desse universo digital aí? Você já falou um pouquinho, mas... Ele me confirmou muitas coisas. Ah, Ele me confirmou que as pessoas que ali estão, na esmagadora maioria, elas têm interesses muito mais simplistas do que eu gostaria. Em que sentido? É isso, eu escrevo um texto sobre Michel Onfray e a filosofia da embriaguez e tem 40 pessoas que gostaram. Aí eu posto 10 vinhos até R$ 150 aí e aí tem 20 mil pessoas que gostaram. Tudo bem, é o que é. faz É o parte. que é. Não, é o que é. É o que é. Não tô dizendo que é isso, é o que é. Eu aprendi com esse perfil que a gente tem que tomar cuidado antes de expressar certas opiniões. Por mais que você queira ser verdadeiro, por mais que você queira ser provocativo, há uma linha tênue entre você provocar e você ofender deliberadamente, Não, com certeza. né? Eu aprendi que o Instagram é uma grande perda de tempo para gerir aquilo, né? Hoje eu fico até um pouco insatisfeito, tipo, puta que pariu, perdi não sei quanto tempo para analisar isso, para escrever isso e tal, mas ainda assim é um investimento. Perda de tempo que eu digo é consome a sua vida, né? Consome a sua vida. Você poderia estar lá lutando boxe, poderia estar correndo, poderia estar andando de bicicleta, poderia estar passeando com seu cachorro, mas Lendo tá um lá. livro, né? E o que eu aprendi com o Instagram confirmou o que eu estava te falando sobre Marquinhos, que é um filósofo que fala sobre tecnologia, de como é uma ferramenta emburrecedora e escravizadora, no sentido de que você tem muito mais conteúdos irrelevantes, estúpidos, voltados para dopamina, Dopamina voltados para total, cortes de 10 segundos, que eles simplesmente te entretêm profundamente para te tornar cada vez menos apto a pensar. É um negócio impressionante. Eu me vi outro dia e pensei assim, cara, como eu emburreci desde que eu abri esse negócio aqui. Porque eu fico ali, É um vício. scrollzando. Dopamina ali, Às vezes eu leio umas coisas muito legais, às vezes eu vejo um conteúdo muito legal, mas assim, o que é patrocinado, o que é viralizado. A rede social, ela deixou de ser social e virou uma rede de entretenimento. Então, ela mudou o perfil de quando ela começou. Você não tem mais a sociedade ali no entorno. Seus amigos, quem você segue. Ele tem aquilo que, pô, é aquilo, dopamina mesmo e rapidão ali pra você ingerir mais conteúdo de bolha e cada vez menos conteúdo social, né? Então, assim, é uma outra plataforma de quando começou, com um princípio de conexão. Hoje em dia é uma coisa totalmente diferente. Tem um termo que eu gosto muito da filosofia, e eu me acho inserido nele, que é o homem de consciência infeliz. O que significa isso? Eu tomo esse vinho aqui sabendo da minha condição de privilégio. Eu venho até aqui sabendo da minha condição de privilégio de comer isso daqui. Eu olho para as pessoas na rua e eu vejo lá o cara embaixo da ponte, ciente de que ele não vai sair debaixo da ponte. E assim por diante. Eu tenho a minha consciência sobre como as coisas são. E isso me deixa infeliz. Essa é a consciência infeliz. Mas no Instagram nada disso acontece. No Instagram as pessoas parecem não ter uma consciência da infelicidade. Elas têm essa maquilagem de profunda alegria
que elas estão sempre eufóricas, bonitas, comendo bem, passeando, com mensagens motivacionais. E aí é onde eu acho que entra o tiro no pé, que é o Dose Bacanal. Porque ele também é uma página de consciência infeliz. No sentido de trazer certos temas que não necessariamente vêm para agradar o público, mas que eles são necessários para que a gente pense as coisas como elas são. E o Instagram é totalmente contrário a isso. Por isso que eu digo, é um paradoxo. Ele retorna lá pro teu estado de professor, onde você vai incomodar o outro, né? Exato, mas no final é isso, a gente precisa ter... Não tô dizendo que a gente precisa mudar o mundo, não é esse o discurso, viu? Eu também acho um puta saco. Eu vou revolucionar tudo, não vai nada. Vai morrer. Nada, Isso, vai morrer. Nem- Só que você precisa ter consciência da infelicidade do estágio que as coisas estão. Sabe? Olhar e falar assim, puxa vida, nós depositamos tanta expectativa na internet e hoje o que mais movimenta ela é a inteligência artificial para colocar um funkeiro dançando com Michael Jackson, vestido de galinha. Não, a internet, É isso. como a gente idealizou há 30 anos atrás, ou como a gente conheceu, não existe mais. Acabou. Eu não sou um grande estudioso da internet, nem quero ser. Eu digo como uma experiência, um tubo de ensaio em que eu sou parte dessa substância. Então eu já sinto, eu tenho a página, sei lá, ter 4 meses, e eu já vejo uma coisa que me incomoda. Tipo, caramba, tudo bem, eu acho que Não, faz parte do incômodo. Ah, Né? Não, a internet que a gente viu crescer nos anos 90, início dos anos 2000, ali hoje em dia, não, cancela tudo que você conheceu de internet, a gente tá entrando numa outra... Mas ela tem também um ponto, eu também preciso fazer esse parênteses, porque também é uma questão de justiça, né? É também o meio pelo qual eu veiculo cursos, eu veiculo não, atividades, total. eventos, ou seja, é também um meio de a gente conseguir resultados para o trabalho. Então, Não, acesso à informação, Exato. conexões com Exato, então eu não pessoas, tal. obviamente não posso ficar só tacando pedra. Eu preciso reconhecer o que é importante, o que me gera algum tipo de benefício. Isso me gera. E além de fazer conexões com pessoas interessantes. Mas nem todo mundo tem o poder de crítica de conseguir entender isso, né? Então, aí que... né? Enfim, eu até notei uns negócios aqui lá do teu perfil que você cria né, as personas. E aí eu trouxe alguns aí só pra gente trazer os mais legalzinhos, né? Tipo, tem o tiozão do Malbec, clássico, né, cara? Que... Todos esses personagens, eles são análises sociológicas de um todo. As pessoas às vezes acham que é sobre alguém específico. Pô, você falou do fulano de lá nesse seu texto, é o fulano. Falei, então o humor e o escárnio cumpriu a sua função. Total. Que é qual? Você não mirar em ninguém, mas as pessoas se doerem com aquilo. Então, o tiozão do Malbec, quantos tiozão do Malbec eu não conheço? Quantos Conheço médicos vários. de meia idade que anda de carro importado, só bebe os mesmos rótulos de vinho Ah, argentino, de garrafa pesada, que vai sempre do mesmo restaurante mais ou menos de carne aqui de São Paulo, gasta uma fortuna, faz os comentários mais imbecil do mundo, não entende porra nenhuma do que tá bebendo, mas continua bebendo e viajando pra Mendoza, ou comprando os mesmos vinhos de sempre. Então é um perfil clássico. É que aqui a gente tá falando de forma simplória, né? Os textos são muito mais legais. Ah, não, porque aí você vai fazendo um remendo de todas as características somadas. O meu favorito, na verdade, eu tenho 2 favoritos desses personagens que eu não criei, na verdade. Eu não criei nada. Eu só juntei tudo que tá aí, entendeu? Eu só Só traduziu, né? Eu gosto muito do Natureba. Tá aqui anotado. Adoro Natureba. E o Borgonheta também é muito Borgonheta legal. é nota 10. Borgonheta, olha, eu acho que eu consegui criar um verbo de borgonhetar. As pessoas dizem, vamos borgonhetar hoje e tal. Mas eu gosto de fazer esse tipo de análise, porque todo mundo se identifica em maior ou menor ponto com algum desses caras. Não, total, eu me identifiquei mais com o isentão. É óbvio, né? Você tem a porra de um podcast, você tem que ser o isentão mestre, falar bem do vinho, falar bem do cara que traz a charcutaria, falar bem do entrevistado. Não, mas eu só tomo aqui o que eu gosto, né? Não, Então, para de falar mentira, já tá mentindo. tô só Tá vendo? Isso é isentão mesmo. encarando o papel. Não, exato. Mas você tá entendendo? É uma grande brincadeira, É. mas com um fundo de verdade incômodo. Essa é a comédia. O que faz a comédia, se não a provocação e gerar um certo... A risada é um incômodo, cara. Então eu gosto de criar esses personagens, Borgonheta. Ah, e assim, a gente vai muito também pra questão das personas, né? Pô, uma coisa muito clássica, pelo menos pra mim na área de publicidade, você tem os perfis de pessoa, né, cara? Isso é uma coisa muito... que é muito normal. Então isso aí vai muito de encontro, né? Criar aquele estereótipo, aquela persona por trás do... Mas sabe o que acontece? Às vezes eu publico sobre esses personagens e aí as pessoas vão me mandando mensagem falando assim, mas você tá falando de fulano, né? Porra, mas por que você tá falando isso do cara? Eu nem sei quem o cara é, velho.
Eu nem sei, eu nunca vi esse cara na minha Mas vida. também é muita loucura a pessoa achar que você tá falando de um só, né? É muito ego, né? É. Muito egocentrismo, achar que um texto é pra você, né? Nossa, eu, não, que eu, não loucura, dou, cara. eu não dou essa honra pra ninguém, eu não vou escrever sobre ninguém, pessoa física. Não, você tá louco. Tem também o Desorientado lá também, que é bem legal. É, cara, o desorientado é um mercado de vinho. O mercado de vinho é de pessoas desorientadas. Zé Vivino, né? Isso aí é... Oi, Vivino, o que você... Você gosta do Vivino? Isso eu Não, eu acho uma merda. Acho o Vivino um serviço absurdo. É um mecanismo de avaliação de gente que não tem condição de avaliar nada, sem nenhum critério homogêneo de avaliação e que gera uma dimensão prototípica de um vinho, ou seja, uma visão idealista de um vinho de como ele não é. E é legal lá também ver também como entra vinho de forma ilegal, né? Como assim? Ah, porque no Vivino você tem lá... Nem tem isso aí, viu, cara? Também não, mas... Eu vejo algumas pessoas que imputam dados lá e eu fico preocupado. Eu falo, se você tá avaliando vinho, meu Deus do céu. Você vê lá a safra 2023 do Malbecão. Saiu, sei lá, 50 mil garrafas e tem 70 mil avaliações. Ah, bot, né? Isso é óbvio, né? Um monte de gente paga pra fazer esse tipo de coisa pra subir o... Top do Vivino. Eu não confio em nada no Brasil, cara. Em nada. Digitalmente, então, menos ainda. Agora, eu acho que o Vivino é uma grande loucura. Mas quem sou eu? Você quer lá dar sua opinião? É isso, a opinião é livre. Mas ela é confiável? Zero. Aí é outros 500, né? É isso. Ah, eu derrubaria o Vivino? Não, deixa o povo falar. Eu gosto de ver o povo falar besteira. Eu amo ver. Sabe uma das coisas que mais me dá prazer? Hum, É ver notícia assim, tipo, você fala, cara, eu quero olhar os comentários. é isso. Cara, isso é muito tesão, né? É Você começa a ver a loucura da sociedade ali em forma de comentário de rede social. Porque a mídia é montada. A notícia, ela tem um projeto. O comentário não. O comentário é caótico. É, eu acho muito O legal. comentário é caótico. Eu também adoro. Às vezes, eu e minha esposa, a gente se pega olhando comentário em casa lá, né? Então, cara, é muito legal você ficar vendo... Você tentar traduzir o ser humano através de comentário de rede social. É E muito legal. eu gosto de fazer uma coisa também, que também é um pouco masoquista, que é o quê? É responder o comentário da forma que eu sei que aquele cara vai se sentir provocado. Então, por exemplo, se você gosta de A, eu falo de B. Aí o cara fica puto, me escreve mais. Você gosta de B, eu falo de A. Aí ele fica mais puto. Você entende? É o jogo. É o jogo do algoritmo. É o jogo da... Não é pensando de algoritmo, é o jogo da psicologia. Pra você forçar, provocar, pra ver até onde ele vai, o que ele vai te dar. Aí na rede social o pessoal vai fundo, O né? que ele tem de substrato diante daquela provocação, né? Daquela discordância. As pessoas não gostam de discordância, elas não gostam de ser contraditas. Elas gostam que você concorde com elas. Então, quando você vai lá e fala assim, não, mas eu penso dessa forma, não, mas você pensa errado, aí o cara fica puto. Difícil um cara que fala assim, falou, campeão. É o que eu faço às vezes. Quando eu vejo que o cara não tem nenhum substrato de argumento, eu falo, não, falou, campeão, é isso aí. E quando tem, eu gosto de ficar ali fazendo isso, entendeu? Mas é difícil, né? Você trocar uma boa ideia via comentários de redes sociais. Nem é pra isso, né, cara? É isso, não é pra isso. É isso que eu digo. O propósito da plataforma não é esse. Eu gosto de responder. Geralmente eu espero, né? Não respondo imediatamente os comentários mais absurdos. Mas eu gosto de provocar, né? Eu falo, cara, você se deu ao luxo de vir aqui discorrer tanta Provocação asneira, com inteligência, né? Pô. Provocação com inteligência. Não, mas pelo menos faça um comentário digno, né? Não vem Desses só... personagens que eu fiz, qual que você mais gosta? Aí o do Borgonheta eu gosto bastante. O tiozão do Malbec já caiu meio... Já é carne no pescoço, né? Carne de pescoço, acho que Todo mundo já bateu nele. O Borgonheta eu acho legal porque tem perfis aí interessantes de redes sociais aí que acho que se identificam. Esse provavelmente você fez pro cara, não fez não? Que cara, Eu tô brincando. Tá tem outro? Não, eu até posso falar outro dia, até porque o cara é meu amigo. Outro dia o cara mandou assim, pô, você falou do Tomás lá, do Jovem do Vinho, né? Pô, você é mó arromba. Eu falei, cara, o Tomás é meu amigo, velho. Moleque estudioso pra caralho. Tomás foi meu aluno. Ó, assim, eu não Tomás sei. foi meu aluno, Tomás foi meu amigo. Eu almocei com ele semana passada e nós demos risada. Ele mandou assim pra mim: e aí, vamos borgonhetar hoje? É. E eu até falei: ó, então eu vou com o autêntico borgonheta. Você tá entendendo? Não, total. E aí a galera gera um hate, tipo assim: nossa, tá falando do cara. Eu não tô falando de ninguém, velho. Assim, eu não sigo ele, porque assim, eu seguia, mas aí, tipo, não sei, não consigo ouvir ele falar. Eu não gosto do conteúdo dele, enfim, Certo. acabou. Mas respeito, moleque estudioso, se dedica pra caralho, tem o público dele, tem... Só assim, eu não gosto de consumir o conteúdo dele, ponto. Pô, só que você tem que respeitar o cara, né, moleque? Estuda pra caralho, mano. Não, mas eu achei. Isso foi engraçado porque as pessoas me falaram dele especificamente. Ah, mas sem saber que você é amigo do cara também, né? Sem saber que eu conheço o cara e que eu tenho com ele uma relação de amizade e respeito.
E eu falei, cara, aí ele até falou pra mim, pô, você não escreveu esse texto pra mim não, né? Eu falei assim, você se identificou com ele? É. Muito. Eu falei, então... Então, repense alguma coisa. Exato, mas é... Mas é que hoje em dia as pessoas têm dificuldade de, né, de ser amigo de pessoas que têm opiniões diferentes, né, cara? O negócio tá surreal nesse nível, né, cara? Não acho que é só uma opinião diferente. Quando você faz esse retrato, quando você faz uma análise dessa, ela diz muito mais do que só o humor, cara. Ela revela, assim, as pessoas como elas são, as falhas do mercado, as contradições do discurso, as imoralidades e as moralidades, tá tudo ali, entendeu? Quando você fala do cara lá, meu natureba, né, o cara que paga R$ 490 num vinho cosmológico, mora na Santa Cecília, só bebe café triturado na hora. Usa boné vermelho? Pode ser vermelho, azul, pode usar boina, usa chinelo do forró. Você tá entendendo? Ah, mas ele veio de onde? Não, ele fez Fefeleste, ficou 1 ano e meio em Paris, e a mãe dele, eles são banqueiros. Nem bancário, porque bancário é duro, banqueiro é rico. Tá bom, é um recorte. Ah, mas é um estereótipo. Sim, a comédia é disso. Você já leu teatro grego? Teatro grego são estereótipos, né? Que o Suassuna pega isso na obra dele, quando ele adapta, né, toda a literatura de cordel e faz as peças dele, o Mal da Compadecida, etc. Ele se inspira no teatro grego, em que tem o bom, o mal, o caricato, o vilão. É isso. O que se acha que é vilão, o vilão real. Coisa em meio do clássico. Então eu acho que isso que é bacana, isso que é gostoso. Quem lê e consegue entender isso, entende. E quem fica na parte superficial me enche o saco. Total. Porra. Acho que é isso, Fabio. Acho que deu pra gente dar uma explanada geral aí no... toda a tua trajetória do direito ao bacanal, né? Acho que dá um... Preferia estar no último. Mas, pô, obrigado pelo convite. Espero que tenha sido... Foi um episódio diferente. Foi um episódio legal, provocador. Acho que é interessante, assim. Eu gosto de ver pessoas que realmente pensam, usam o cérebro pra alguma coisa. Eu acho que isso aqui, pra mim, mais do que um podcast, é uma maneira de eu estudar, de eu evoluir, de eu melhorar no universo do vinho. Então, pra mim, é maravilhoso trocar uma ideia com pessoas que têm um conteúdo provocador, diferente, mas com embasamento, né? Eu acho assim, né, cara? O que eu falo sempre é o seguinte. O debate é sempre muito importante se todos conhecerem as regras do debate e estiverem preparados para o debate. Total. Isso é muito legal. Eu não estou dizendo que tudo que eu falei aqui é a verdade universal ou que vocês precisam concordar comigo, até porque isso não é democracia. Não faria o menor sentido. Mas faz parte da minha convicção sobre certos temas, que podem mudar, que inclusive faz parte da nossa evolução como profissional e, né, acadêmico, professor, é mudar de opinião quando ela é necessária, como eu já mudei algumas coisas. Mas é importante falar. E eu sempre digo, eu tô mais preocupado em condenar sabores, não produtores. Porque às vezes o cara fala assim, você gostou desse vinho? Eu falo, não. Eu entendo que é difícil fazer vinho, que é uma grana, que é um esforço pessoal, que aquele líquido talvez seja o reflexo do seu suor. Eu não tô desmerecendo isso, mas é aquilo. Sabor é sabor. Produtor é produtor. E daqui a próxima 2, 3 safras pode ser que o sabor esteja perfeito. Exato, mas é que eu acho que eu tento me pautar por essa visão. E óbvio, tem muita coisa ainda que a gente precisa refletir sobre o mercado aqui. O que a gente conversou agora nessa 1 hora e pouco é um recorte muito raso, muito pequeno, mas já é uma coisa interessante, que eu não sei se é o que o público vem aqui sentar para fazer, né? Mas eu fico contente pelo convite, espero aí quem quiser ler sobre esses desvarios caóticos, vai lá no dose.bacana, não é mais bacanal, porque eu não posso mais... Pra mim é tão automático falar bacanal que... É muito legal, né, cara? Porra, é muito mais legal. É tão automático que eu nem... Agora que você falou que mudou lá, que é bacana, não é mais bacanal, eu nem... Nem segue mais, né? Dose bacana já vira uma coisa meio hipster, uma coisa meio besta. Mas enfim, é o que é. Obrigado aí pelo convite, espero que a gente se reencontre em outras oportunidades para tomar... Não, total. Então só antes de fazer um brinde final aí, agradecer nossos parceiros, Trig Uva mandou esse Lemos de Almeida aqui, um Chardonnay, muito honesto, família Lemos de Almeida, muito legal. Somcast 10% de desconto, o isentão aqui, brincadeira. O cara ganhando dinheiro. Quem dera.
QR Code tá na tela, acessa lá, 10% de desconto. Bora lá fortalecer os parceiros. Agradecer a Encâniva, a charcutaria incrível do Hugão aqui, mãos de fada. QR Code na tela também. Somcast 10 pra QJ. É o Veon que faz uma curadoria também de queijos nacionais selecionados aí. Somcast 10, QR Code tá na tela. Tem link na descrição de todos os nossos parceiros, o cupom. Bora fortalecer. Pô, Fabio, obrigado, hein? velho. Agora vai. Obrigado aí, valeu. Foi um Saúde. prazer. Obrigado mais uma Vida vez. longa ao Bacanal. Não pode acabar, isso aí é o Brasil.